Marcos 9. 9 marcas de um discípulo. Existem outras marcas, mas eu quero apresentar deste capítulo 9. A primeira marca é um discípulo já tem conhecimento pessoal de Jesus. Ele conhece Jesus, ele é salvo, ele tem uma experiência pessoal de Cristo. Não é preciso necessariamente ter uma visão literal de Jesus, porém, muitos muçulmanos viram Jesus em sonhos, mas um discípulo tem um verdadeiro conhecimento de quem Jesus realmente é. Vamos ver neste capítulo 9 de Marcos, versículo 2. 6 dias depois, Jesus tornou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós, provavelmente Monte Hermon. Ali ele foi transformado diante deles. Suas roupas se tornaram brancos, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-los. Elas viram Jesus como Jesus, Deus, a divindade. Elas viram a glória de Deus, aquilo que Jesus realmente é, ressuscitado ao destro do Pai. E apareceram, versículo 4, diante deles Elias e Moisés, os quais conversaram com Jesus. Elas estavam a conversar, dizem outro evangelho, sobre o partido de Jesus, a morte de Jesus. E neste encontro, que foi marcante na vida destes 3 discípulos, Deus falou. E agora nós temos a segunda marca de um discípulo. Um discípulo ouve Deus. Eu esqueci de dizer que o facto que Jesus estava lá com Elias e Moisés representa o facto que os profetas e a lei de Moisés foram substituídos por uma nova aliança de Jesus. Jesus agora é quem tem destaque, deve ter destaque em nossas vidas. Não é principalmente no Velho Testamento, embora nós tiramos muitos proveito do Velho Testamento, mas o ênfase deve ser no Novo Testamento, a vida e a salvação de Jesus. Então, voltando para o segundo ponto, o discípulo ouve Deus e obedece a palavra e Evangelho, ele aprende a seguir Cristo, ele põe em prática, ele é uma pessoa obediente, um discípulo é obediente aos mandamentos dos apóstolos e Jesus. Em versículo 7 aqui, quando a seguir diz, apareceu uma nuvem, os envolveu e dela saiu uma voz que diz, este é meu filho amado, ouçam-no. Esta é uma palavra forte para todos nós. Devemos ouvir ensino, os mandamentos, os avisos de Jesus e através, como eu disse, através dos apóstolos do Novo Testamento. E outra marca é um discípulo que tem poder sobre Satanás. E ele anda com a autoridade que Jesus otorgou a um discípulo para repreender Satanás, para resistir Satanás e as suas obras. E nós vemos isto na história seguinte, em que um pai chegou até com Jesus e pediu auxílio de Jesus, a cura, expulso do demônio do seu filho, que era mudo e surdo. E eu vou ler um trecho aqui, a partir do versículo 17. Um homem no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que impede falar. Onde quer que apanha, joga no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pediu aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Eles não tinham poder para expulsar o espírito dos ataques epilépticos. Isto não quer dizer que todos os ataques epilépticos são devido à posição demoníaca. Não. Mas neste caso foi assim.
E Jesus respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então, ele apontou o problema principal dos discípulos nesta história, que eles não tinham fé. E um discípulo tem fé e tem poder para resistir Satanás. Versículo 20, então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai da menina: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, diz Jesus, tudo é possível àquele que crê. Isto é uma marca do livro de Marcos que mostra o poder de Jesus. E muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, Jesus está dependente de fé de quem precisa de um milagre. Tudo é possível àquele que crê. Então, imediatamente o pai do menino falou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. E nós somos embaixadores de Cristo. Temos a mesma autoridade que Cristo tem para ter vitória sobre Satanás. E tu podes orar pelos seus filhos, orar por ti próprio, orar pelos seus netos, orar por outros, de uma maneira poderosa para vencer Satanás. Pode ser em termos de cura. Muitas vezes o diabo traz doença, ou ele pode trazer pesadelos, ou maldições, ou complicações emocionais, mas Jesus tem poder para expulsar demônios e o poder de Satanás em vidas. Glória a Deus. O que nós podemos ver aqui, que é um discípulo anda com fé e dependência em Deus, não só para curar doenças, mas para crer na salvação de Cristo, crer na provisão de Cristo, crer na proteção de Cristo, crer em perdão, crer em salvação. Tudo é possível àquele que crê. Isto é importante neste Evangelho. O quinto marca de um discípulo é que ele vive uma vida de oração. Ele desenvolve uma vida de oração. Ele está sempre orando quando o Espírito Santo toca no coração dele. Isto não quer dizer que ele precisa de 3 horas ou 4 horas de oração por dia. Pode ser 3 minutos, conforme a direção do Espírito Santo. Há outras pessoas não dediquem tempo só com Deus sempre, mas estão orando durante os afazeres da vida. Mas um discípulo ora, e por isso, quando há uma falta de oração, é falta de poder nas pregações, nas palavras, nos testemunhos, e tudo que é dito e feito em nome de Jesus, mas sem poder que vem através da oração. E a graça de Deus, quando nós oramos, desce sobre nós. Amém. E o sexto marca, desculpe, eu devo ler versículo 28 e 29 aqui. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular por que não conseguimos expulsá-lo. Então esta foi a pergunta acerca desta falta na vida delas. E Jesus respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Segredo, não é muito segredo, mas é uma característica, uma maneira, moeda para abrir portas. É oração, é jejum, como eu disse, dirigido pelo Espírito Santo, não como uma obrigação, mas como uma coisa, um hábito que nós fazemos quando nós somos dirigidos por Deus.
A sexta marca de um crente é um discípulo que crê no Evangelho, na morte e ressurreição de Cristo, a necessidade de arrependimento, o julgamento que vem depois da morte, o facto que vai haver inferno para quem não crê, a remissão dos pecados, porque nos versículos a seguir Jesus menciona inferno. Então o discípulo crê na doutrina evangélica, ou seja, bíblica, aqui. Porque versículo 31 diz, chegaram porque estava ensinando os seus discípulos, e lhes dizia, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entenderam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Mais uma vez, no livro de Marcos faz referência às palavras de Jesus sobre a necessidade de morte e ressurreição. Então, um discípulo está consciente de todo o ensino sobre o Evangelho, sobre o intuito da morte de Jesus na cruz, e a necessidade de entender os factos de salvação. Número 7, um discípulo é humilde e não tem ambição nem para a empresa, nem para a igreja, nem dentro da empresa, nem dentro da igreja. Uma pessoa humilde, simples, que quer servir as outras, sem galardão, sem recompensa aqui na terra. Uma pessoa que quer servir as outras, dedicar a sua vida em prol de Deus no primeiro lugar e em segundo lugar às outras, para ajudá-los, para orar com elas, para fornecer ajuda, para telefoná-los, para encorajá-los. Um discípulo tem esta característica, ele é humilde e recebe o Evangelho como uma criança, como Jesus falou. Eu vou ler versículo 35, porque posso começar mais sério. Jesus chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhes o que vocês estavam discutindo no caminho, mas elas guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Isto é uma grande lepra dentro da igreja, quando as pessoas querem e combatem e lutam para ser maior do que outros e têm mais destaque. Mas Jesus ensinou de outra forma. E assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será último, um servo de todos. Tomando uma criança, colocou-o no meio deles, pegando nos braços, disse, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquela que me enviou. Então, humildade. A oitava marca de um discípulo é que não é fanático em relação a outros crentes, outras igrejas bíblicas. Ele não acha que ele tem domínio de toda a verdade, que ele é o único que tem a verdade, é a única igreja que vale, e outras igrejas no passado e no presente não valem. Não. Um crente, um discípulo, aceita os outros cristãos, independente das opiniões secundárias e diversas delas, sobre batismo, sobre oração, sobre estilo de vida, sobre a maneira de pregar, desde que os outros crentes creem no Evangelho. Ou, noutras palavras, um discípulo é tolerante, é benigno, não julga outros crentes. Versículo 39 prova isto, porque eu leio 38 primeiro. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Este é o pairismo que facilmente entra em todos nós. A nossa bandeira vale mais do que as outras bandeiras. A nossa ótica é a única ótica que existe, verdadeira, mas não é bem assim. E
Jesus é muito mais amoroso do que nós pensamos com toda espécie de crente na igreja mundial, seja ortodoxo, católico ou protestante. Não o impeçam, versículo 39 diz Jesus, ninguém que faça uma milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós está a nosso favor. Então o discípulo é muito benigno acerca de outras denominações, outras igrejas, mas consciente das diferenças, das personalidades, diferenças do culto, diferenças de maneira de atuar. Mas, na essência, somos unidos em Cristo Jesus, desde que, como eu já falei, um outro crente crê no Evangelho e crê em Jesus somente para a salvação. O último marca do discípulo é que ele evita ofensas, pecados que tropecem fracos crentes e crianças. Ele tem uma vida transformada, uma vida diferente, uma vida de justiça, uma vida santa, uma vida que evite pornografia, evite mentiras, evite desonestidade, evite vingança, etc. Uma vida do amor e graça, não perfeição, claro, mas uma vida diferente. E versículo 42 diz, se alguém fizer tropeçar destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar, como uma pedra amarrada no pescoço. E se a sua mão fizer tropeçar cota, é melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo não se apaga e onde se o verme não mora. O fogo não se apaga, referência à morte. Repara aqui uma vida radical com o pecado, que não suporta, não faz desculpas sobre o pecado. Este é a marca de um discípulo. Versículo 45, se o pé fizer tropeçar corto, é melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde se o verme não morre, a fogo não se apaga. E se o olho fizer tropeçar arranco, é melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno. E ele fala depois sobre sal. E nós, através do ensino de Jesus em Mateus 3, nós somos a sal da terra e luz do mundo. Devemos ter uma influência de bem, de benignidade, de piedade, de amor e pureza com outros. E a única maneira de nós atingirmos esta capacidade de lançar fora pecado e viver uma vida santa é através do batismo do Espírito Santo, ou para ser cheio de Jesus, do Espírito de Jesus, diariamente, pedindo a Jesus, eu não posso viver sem Ti na minha vida, enche-me, Senhor, eu entrego tudo nas Tuas mãos, e eu abandono o meu pecado, renuncio ao meu pecado, não quero pecado mais na minha vida, então eu não vou fazer mais esforços para viver uma vida cristã, eu desisto e deixo que Tu vives em mim. Este é realmente um resumo de Paulo em Gálatas, quando ele diz, Jesus eu já não vive, mas Cristo vive em mim. Eu vou ver se posso encontrar e ler Gálatas 2, 20, para ver que esta é a única maneira que nós podemos viver sem ofensas em nossa vida. Paulo escreveu, foi crucificado com Cristo. Então, a velha vida já não deve ter vigor e poder em nossas vidas. Foi crucificado com Cristo na cruz. Aleluia. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vive no corpo, vive pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, as 9 marcas de um discípulo. Ele tem uma experiência com Jesus,
a salvação, ele conhece Jesus, número 1, ele ouve Deus e obedece a palavra, ele tem poder sobre Satanás, número 3, ele anda uma vida de fé, em confiança em Deus, ele é dependente de Deus. 5, o discípulo tem uma vida de oração. 6, o discípulo crê no Evangelho e sabe o que é o Evangelho e estuda doutrina e é preciso entender a doutrina da Bíblia. Um discípulo é humilde, um servo, pessoa simples. 8, um discípulo é tolerante e receptivo aos outros crentes verdadeiros. E, por último, um discípulo evita ofensas e corta logo alguma coisa, algum pecado, paixão que eventualmente tropeça um fraco crente. Que Deus abençoe com esta leitura de Marcos 9.